sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, um videocast desenvolvido pelo Grupo Soma, Grupo de Pesquisa e Manejo na Saúde do Solo. Eu sou o João Vitor Santos Paixão, sou estudante de Engenharia Agronômica da Exalc USP e serei um dos apresentadores da mesa de hoje. Olá, eu sou Roberto Pinheiro, engenheiro agrônomo e pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Primeiramente, gostaríamos de estar agradecendo ao PSEG, a sua equipe, todo o auxílio e apoio que vem nos dando nesse projeto. No episódio de hoje do SomaCast, vamos falar um pouquinho sobre manguezais e sua relação com os serviços ecossistêmicos. Convidamos alguns especialistas para estar conversando com a gente, que tem se dedicado ao assunto. E vamos discutir a importância e os desafios de compreender os aspectos dos manguezais, oferecendo algumas informações importantes a todos que estejam interessados. Bacana, João. Bom, e para bater um papo com a gente hoje, nós temos o Tiago Osório Ferreira, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP. Entre 2006 e 2013, o professor Tiago Osório foi professor da Universidade Federal do Ceará e desde então é professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP, coordenador do grupo de estudos e pesquisa em geoquímica de solos, tem experiência na área de higiene de solo, geoquímica de solos, biogeoquímica de solos de terras úmidas e bolsista de produtividade CNPq. Além disso, o ano passado, o professor Tiago Osório foi listado como um dos cientistas mais influentes do mundo e é uma grande honra tê-lo aqui. Juntamente com o professor Osório, temos também o professor Gabriel Nuto Nóbrega, é engenheiro agrônomo e mestre em ciência do solo pela Universidade Federal do Ceará. Ele é doutor em solos e nutrição de plantas pela Exalc, foi professor da Universidade Federal Fluminense entre 2018 e 2022 e desde 2022 é professor do Departamento de Ciências dos Solos da UFC. É orientador nos programas de pós-graduação em Ciência do Solo da UFC e Geociências da Universidade Federal Fluminense. É pesquisador também do projeto de mudanças climáticas do programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente e tem experiência nas áreas de biogeoquímica, gênese do solo, dinâmica do carbono, contaminação de solos e áreas úmidas costeiras. Gostaríamos de estar agradecendo a presença de vocês dois aqui nesse episódio. Eu que agradeço, uma grande honra. Eu que agradeço também, é uma satisfação estar aqui e poder conversar um pouco sobre as áreas úmidas. Que bacana. Bom, como o João apresentou na introdução, o nosso foco hoje vai ser falar um pouco mais de manguezais, mas trazendo para uma abordagem um pouco mais ampla, essa questão das terras úmidas, as chamadas também wetlands na tradução do inglês, né? Qual seria a definição das wetlands e uma proporção mais ou menos de distribuição geográfica no Brasil e no mundo? Qual esse cenário que vocês podem passar para a gente aqui para iniciar? Posso começar? Pode. Bem, quando a gente fala de wetlands ou áreas úmidas, a gente está falando daqueles ecossistemas que são formados ou que que apresentam suas características em função de uma saturação por água. A gente vai ter um ambiente onde a água está presente em grande quantidade, alagando o solo, né, e pelo fato de alagar o solo, ela coordena ou ela condiciona a ocorrência de vários processos que não são comuns nos solos normais na presença do oxigênio. Então, por isso que a gente chama de áreas úmidas, fazendo referência a essa grande quantidade de água. E aí, elas são bem variadas, né? Apesar da gente ter um termo que agrupam todos esses ambientes, elas são bem variadas, muito em função das características dessa água que inunda. A gente vai falar um pouco depois de como essa água pode variar e do tempo de permanência dessa água. Se é uma permanência intermitente, se são pulsos de inundação. Então, quando a gente fala de abrangência, vamos falar um pouco de Brasil, o que se sabe é que, por exemplo, 20% da Amazônia se concentram ou são caracterizadas como áreas de várzeas ou áreas alagadas. Caramba, muita coisa. Muita coisa. A gente tem também no Brasil o Pantanal, que é incluído dentro dessas áreas de wetlands, né, cobrindo ali entre 150 mil e 195 mil quilômetros quadrados. O que corresponde a um bioma inteiro também, né? Exato. Um bioma inteiro de terra úmida, né? Exatamente. Né? E aí a gente tem, para a região costeira, outros ecossistemas bem típicos. Né? Muito comum a gente sempre lembrar dos manguezais, né? Porque é o ecossistema mais clássico quando a gente pensa de ambiente costeiro, mas é apenas um de diversos ecossistemas que a gente tem costeiros, né, de áreas úmidas costeiras, como a gente pode falar dos apicuns, que são muito pouco conhecidos, as pradarias marinhas que quase ninguém conhece, nunca ninguém, apesar de ter visto, não relaciona com um ecossistema, e os marismas.
né, que cobrem toda a faixa do Brasil. Quando a gente fala de mangue, a gente encontra florestas de mangue desde o Amapá, né, do Cabo Orange, até Santa Catarina, que é um ambiente típico. E nos ambientes temperados a gente encontra principalmente as maresmas. Eu acho que o mais interessante sobre isso que o Gabriel falou, né, sobre essa definição, é que a gente tem componentes muito similares quando se fala de áreas úmidas. Você tem uma vegetação adaptada à condição de anóxia, à condição de hidromorfismo, você tem essa ação intensa da água no sistema. Muitas vezes, né, principalmente quando a gente fala de áreas úmidas costeiras, você tem uma oscilação importante dessas condições de anóxia, e isso geralmente dá uma ideia de que e essa terminologia comum, né, wetlands, dá uma ideia de que é uma coisa sem diversidade, ou são todas parecidas, ou algo meio monótono, quando na verdade é drasticamente o oposto. São sistemas que, principalmente quando a gente falar, por exemplo, só de áreas úmidas costeiras, o Gabriel citou aqui os manguezais, as marismas, as pradarias, né? Tem os apicuns, que a gente chama no Brasil de salgado, né? Esses ecossistemas são todos costeiros, tem vários componentes similares, né? Vegetação adaptada, solos hidromórficos, mas tem um contraste de condição, principalmente da parte de solos, que é muito grande, né? Então, operam, do ponto de vista de solos, né, de forma muito contrastante, muito diferente. E aí, linkando aí com o tema do podcast, né, esse funcionamento diferenciado, às vezes você tem até os mesmos processos de solos, mas a intensidade, a combinação desses processos é tão diferente, dos mesmos processos, mas ela é tão diferente, que dispara serviços ecossistêmicos diferentes para cada ecossistema. Então, a gente tem um desempenho para provimento de serviços ecossistêmicos distinto em função de uma grande diversidade de solos nessas áreas, né? E sobre cobertura de área, né? O Gabriel pontua muito bem que tem 2 ecossistemas que, pelo menos a nível de Brasil, a gente tem muito pouco conhecimento, né? O Gabriel fez a tese dele nas pradarias marinhas, né? E a gente não encontra, ou pelo menos não encontrava, Gabriel depois me corrige, não encontrava valores de área que essas pradarias cobrem, né? Que são ecossistemas que estão direto embaixo d'água, são plantas... são gramíneas, né? Produzem flores, frutos. Exato. É um pasto embaixo d'água. Inteiro embaixo d'água. Então, o Brasil não tem mapeamento dessas áreas, né? Os apicuns, que a gente sabe que são ecossistemas, né? Que são, em inglês seriam as tidal flats, ou os hypersaline tidal flats, né? São áreas de solos hipersalinos. Para vocês terem uma ideia, um solo salino tem que ter nós aqui da pedologia, né, Roberto, tem que ter uma continuidade elétrica de 4 decímenes por metro, né, para começar a falar em salinidade. Esses solos chegam a 67, 80. Nossa! Então, assim, isso é hipersalino, né, vegetado por plantas rasteiras, essas suculentas, halófitas, né, e que estão geralmente atrás do manguezal. E o Brasil, a gente fez até um trabalho, Gabriel e eu e o restante do grupo fizemos um trabalho de revisão bibliográfica, e eles estão na costa inteira, esses apicuns. E são ecossistemas muito importantes, porque parte da fauna do manguezal é completa e tem seu ciclo de vida que passa no apicum para depois ir para o manguezal. Então ele tem um papel ecológico muito grande. E são áreas de expansão do manguezal. São áreas que, quando a gente está possivelmente experimentando um aumento do nível do mar em boa parte da costa, os apicuns servem como uma reserva de espaço para o manguezal vir e colonizar, né? Por que eu estou falando dos apicuns? Porque os apicuns no Brasil, a gente não sabe quanto que cobre de área. Por exemplo, na Austrália, eles têm um ecossistema congênere, que já se sabe que naquele país, que é um dos países que mais tem área de manguezal no mundo, naquele país, o apicum, congênero do apicum, ocupa mais área do que os próprios manguezais. Caramba, muita coisa. Certo? Então é um ecossistema, assim como as pradarias para o Brasil, que eu acho que, do ponto de vista científico e de estudo, são sistemas extremamente importantes e que ainda tem muita carência de trabalho. As marismas menos, porque o hemisfério norte tem muita ciência feita em cima das marismas, né? Que é um ecossistema mais de um estrato que não é arbóreo, é mais gramíneas, e é de clima mais temperado. A gente tem marisma, como o Gabriel falou, né, abaixo de Santa Catarina,
os manguezais começam, né, desaparecem, vamos dizer assim, e a gente tem predominantemente as marismas. Lagoa dos Patos é um grande exemplo disso. Agora, Apicum e pradarias, a gente tem uma lacuna aí, importante de conhecimento, tanto de área, né, como de funcionamento desses solos, ainda tem muita coisa para se estudar, né? Só para complementar, porque apesar da gente não conhecer as áreas, né, a gente já sabe boa parte da importância desses ecossistemas, como o professor falou, né, a respeito de sequestro de carbono, a respeito de hábitat para diversas espécies, locais onde armazenam grande biodiversidade, né, mas a gente não sabe. Para pradaria marinha fica até fácil entender por que a gente não sabe, justamente por um ecossistema que a gente não vê. Se você perguntar para 10 pessoas na rua, as 10 provavelmente nunca ouviram falar desse ecossistema, apesar de por vezes estarem próximos, porque não reconhecem aquela grama como um ecossistema importante como eles são. Sim. O que mostra a importância não só da pesquisa, mas também da extensão para a sociedade de maneira geral, Sem dúvida, sem dúvida. Na região, né, você e Gabriel são, né, do Ceará, e ali o Gabriel fez a tese lá, Gabriel pode falar mais. É uma região onde as pessoas têm uma certa noção, porque você tem lá como chama lá, o manati? Tipo um manati. Peixe-boi. O peixe-boi, né? Que habita aquelas áreas de pradaria, né? Então, mas a gente acredita, né? Acredita-se que elas estão ao longo da costa inteira, né? E muito pouco conhecimento, muito mais difícil de mapear. Falando de solos, muito mais difícil do que os próprios manguezais de se amostrar, né? Sim. Os apicuns já é mais tranquilo, dá para abrir trincheira e tal. Então, assim, tem um pouco... Dá para ver de satélite. Dá para ver pelo satélite, exato. Então... Os desafios de um país de extensão continental, né? Exato, exatamente. Não tem como fugir disso. Exatamente. Professor Gabriel, aproveitando um pouquinho dessa conversa sobre wetlands, sobre as terras úmidas, existe alguma subdivisão entre essa categoria e também muito no local em que ela se encontra? Ou de alguma outra característica específica? Tem, assim, alguns fatores, né, são responsáveis pela variabilidade ou pelas características principais desses ecossistemas. O primeiro que eu diria seria a presença ou não da água do mar, né? Ou se essa água que inunda é uma água doce, né, ou com baixa salinidade, ou se é uma água com alta salinidade. Isso você já consegue separar dois grandes grupos, digamos assim, de áreas úmidas. As costeiras, né, e as interiores, ou os pântanos, vindo da tradução americana. Então, dos ambientes costeiros, você tem toda essa grande diversidade de ecossistemas que são causados, né, eles são formados pela mesma característica de água, vamos dizer assim, presença da água do mar, mas a intensidade na qual essa água está presente vai diferenciar esses ecossistemas. Então, por mais que sejam formados pela mesma água ou pela mesma posição, na verdade, diferentes posições fisiográficas vão promover diferentes intensidades de inundação e você acaba formando esses diferentes ecossistemas costeiros, por exemplo, né? Só que mesmo dentro do mesmo ecossistema, por exemplo, os manguezais, a gente tem uma variação muito grande ao longo da costa, porque a gente tem que lembrar que vai variar clima, vai variar geologia, vai variar a conformação da costa, e tudo isso, apesar de ser manguezal, resultam em características diferentes dos ecossistemas, né? Vão ter maior biomassa, menor biomassa, maior estoque de carbono, menor estoque de carbono, e por aí vai. Bacana. Eu acho que aí, de novo, o apicum e as pradarias são um ótimo exemplo, né? Porque se a gente fosse traçar um transecto, vamos dizer, de próximo da ação do oceano, né? Do mar, da água do mar, para dentro, você teria a pradaria, conceitualmente, né? A pradaria, o manguezal e o apicum mais para dentro. Então, a pradaria direto embaixo da água, direto sobre a ação dessa água. O manguezal recebendo essa oscilação das marés. E o apicum só chega a maré, né, só alaga esse ambiente, as marés extremas, né, as marés que a gente chama de cisígia. E como são áreas planas, essa maré ela entra e alaga e aquela água fica parada ali evaporando, né? E aí, concentrando sal, concentrando sal, daí o processo agressivo demais de salinização, com formação de crosta salina, com tudo que a gente conhece. Então é uma salinidade tão extrema que as plantas de mangue já não conseguem, mesmo com toda a adaptação que as espécies de mangue têm, elas não conseguem colonizar bem o apicum. A não ser que essa hidrodinâmica comece a mudar, como eu falei, se o nível do mar começar a subir,
e a hidrodinâmica vai mudar, aí as plantas de mangue vão de novo recolonizar esse ecossistema, né? Então, essa posição fisiográfica é muito importante. Essa posição ao longo da costa, como o Gabriel falou, é super importante porque a gente, né, Roberto, para um país que é quase um continente, você tem domínios geológicos muito distintos ao longo da costa e domínios climáticos muito distintos. E isso afeta demais condições físico-químicas que vão acabar desencadeando se você vai ter uma condição mais favorável ou menos favorável para um determinado ecossistema. E dentro de um bosque, por exemplo, de mangue, você tem uma zonação fisiográfica, né? A gente tem espécies de mangue que são mais adaptadas a colonizar as franjas do manguezal. E espécies de mangues que são mais adaptadas a colonizar o interior dos bosques. Então, é conhecido na literatura, isso de muito tempo, né, que as espécies de mangue elas se distribuem dentro de um bosque com uma certa zonação fisiográfica. Isso tem a ver com a ação da maré. Algumas espécies estão mais adaptadas a áreas onde você tem mais esse vai e volta de maré e outras estão mais em áreas internas do bosque, como por exemplo a vicênia, que é o mangue preto. E isso vai causando diversidade de solo. Né? Um ambiente muito complexo. Muito né? complexo, muito complexo. Pegando esse gancho da diversidade de clima, de geologia que o Gabriel destacou, você também destacou, uma coisa que era muito comum, principalmente nos levantamentos exploratórios do início da década de 70, era o uso do termo solos indiscriminados de mangue. Então, quando eu vejo essa palavra indiscriminado, eu imagino que não tem variação, não tem diferença. Então, se eu pegar um solo de mangue que está lá no Ceará, é a mesma coisa de um que está no Rio de Janeiro, que está no Espírito Santo. Uhum. O que você acha desse termo? Ele mudou ao longo do tempo? Quanto tempo demorou para essa percepção mudar? Se realmente mudou internacionalmente? Essa é uma pergunta. Olha, eu vou. Eu sei que você gosta dela. Eu vou entregar. Ela me persegue, na verdade, né? Eu vou entregar talvez a minha idade aqui, mas quando eu comecei a fazer o mestrado, em 99, era isso que a gente tinha na literatura. Você pegava os levantamentos, né? Que são, sei lá, da década de 60, 70, e era isso que você encontrava, solos indiscriminados de mangue. E assim, muitas pessoas entendiam e entendem até hoje que não são solos, certo? São sedimentos, o que obviamente não é o caso, né? Inclusive, um dos primeiros trabalhos que a gente publicou com manguezal foi substratos de manguezal, solos ou sedimentos? E aí a gente mostra a ação de todos os processos e evidenciando que aquilo de fato funciona. Teve uma pedogênese. Lógico, exato. E é solo, né? Então, o termo solo indiscriminado de mangue que vem dos mapeamentos, eu acho assim, aí é uma interpretação minha particular, vem do desafio que é estudar esses solos. Em que sentido? Em todos os sentidos. Primeiro, a amostragem é completamente diferente da amostragem de solos de terras altas. 2, conservação dessas amostras antes das análises. 3, as análises, né, são solos anóxicos. Você tem que tomar uma série de cuidados para não alterar essa condição físico-química e produzir coisas que, na verdade, não existem quando você vai fazer uma análise. Perfeito. Características, parâmetros vão se alterar a depender do cuidado ou falta de com essas amostras. Então, eu acho que isso foi um pouco... É como a pedologia avança, né? A ciência do solo avança. A gente vai avançando em cima das áreas onde, às vezes, o conhecimento não existe. E era o que acontecia naquela época com os solos do manguezal, né? Eram solos indiscriminados de mangue, né? Lá a gente mapeia assim, bom, solo indiscriminado de mangue, é tudo igual, né? Como a gente sabe, não é esse o caso, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de solos nos manguezais, principalmente em resposta a essa diversidade de ambiente geomorfoclimático ao longo da costa. Então, achar que solo de mangue é tudo igual não é o caso. E quando a gente fala de áreas úmidas costeiras, piora, ou seja, fica mais diverso ainda, né? Então, por exemplo, os solos de mangue têm em média aí, vou dar um chute aqui, o Gabriel me corrige, mas que ele é o cara do carbono, né? Fez o doutorado com isso. Mas assim, vamos falar em conteúdo, não vamos falar em estoque, né? Em conteúdo de carbono, pode girar aí em torno de 25 a 30% de carbono. Nossa, né? Muita coisa. Então, aí quando você vai para pradaria,
que a princípio é um ambiente que poderia ser mais anóxico e está embaixo d'água, é muito menos. Tem, sei lá, deve ter 20% disso, né? 4%. Né? Quando você vai para Picum, você tem 0,5, certo? E as pessoas... Isso por conta da salinidade muito alta e a planta não consegue crescer e aportar biomassa suficiente. Exato, também. Então, assim, aonde eu estou querendo chegar, né? Você tem, de novo, né, um monte de componente similar, né, nesses ecossistemas, mas a forma como esses solos operam em função do ambiente onde eles estão e da fisicoquímica que é imposta por esse ambiente, essa forma de funcionamento é muito distinto. Isso dispara processos de solos distintos e, consequentemente, dispara serviços ecossistêmicos. Alguns são mais competentes em alguns serviços, como, por exemplo, o manguezal é o grande ecossistema linkado ao termo blue carbon, né, que seria o carbono azul, né, e outros menos. Não quer dizer que não sequestram, mas não de forma tão hábil e tão eficiente como as florestas de mangue, né? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se o Gabriel... Não, acho que talvez é importante também colocar um pouco do contexto histórico também. Aí também é uma interpretação minha, né? Os levantamentos e a ciência do solo, por muito tempo, foi vinculado às ciências agrárias e ao ambiente de produção agrícola. Sim. Né? Sem Então, dúvida. já se sabia desde muito tempo que os manguezais não são áreas aptas para o cultivo, então deixa essa área de lado, vamos ver o que é que a gente faz depois com elas, ou não faz nada. Tanto que a escola de pedólogos agrônomos, de pedólogos geógrafos, geólogos, é bem diferente, né, as abordagens. Então, talvez seja uma influência um pouco disso, né? Assim, a interpretação que eu faço é muito nesse sentido. Tem essa questão de formação, né? A pedologia vem das escolas agrárias, né? Da Exalc, da UFC, para onde eu venho. Então, é onde os alunos têm a maior formação em ciência do solo. E aí eles vão trabalhar com ambiente onde não se vincula para a produção. E aí que é uma coisa que está mudando também, né? Do ponto de vista de pedologia, fugir de ambiente de produção, não que seja não importante, mas que existem outras coisas que a gente também pode e que a gente deve estudar, que são os ecossistemas naturais, e aí entra nas áreas úmidas costeiras, né? E aí a minha visão é que essas coisas têm acelerado, assim como a ciência tem. Acho que demorou muito, por exemplo, para reconhecer os mangues como solos e com sua variabilidade. Sim. A impressão que eu tenho é que para a pradaria marinha foi bem mais rápido essa mudança. A gente reconhecer mangue como solo e reconhecer pradaria marinha é um intervalo muito menos espaçado, digamos assim. Inclusive, vale mencionar, né, que a tese do Gabriel com pradaria marinha foi uma tese que contribuiu para uma alteração na definição do que é solo no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Que bacana. Né? Então, se você pegar o sistema, sem ser qualquer sistema edição antiga, né, que sem ser vigente, na definição de solo você tem que o solo, assim como na Soil Taxonomy, assim como no sistema da FAO, né, o solo ele tem como contato superior a atmosfera. Né? Ou seja, o limite superior do solo é o contato com a atmosfera. E hoje, não. Hoje é a atmosfera ou uma lâmina d'água. Desde que possibilite a presença de vegetação. O crescimento de plantas superiores. Bacana. Então, Fator organismos, né, para definir o negócio. então, assim, a pedologia vai, né? A gente tem ainda umas lacunas para fechar, mas eu acho que hoje essa história dos solos indiscriminados de mangue a gente já enterrou. Já. Eu acho que possivelmente uma contribuição para que hoje em dia nós estejamos tendo essa conversa foi a evolução da amostragem também, né? Imagino que tanto num episódio que a gente conversou, eu, Roberto, com o Ian, a gente falou sobre terras secas, a dificuldade de amostragem também era bem alta. Isso sem dúvida, né? Porque os métodos tradicionais de amostragem, nenhum deles funciona numa floresta de manguezal, muito menos numa área de pradaria, né? Ou no Apicum também, né? Também. Então, assim, sem sombra de dúvida, a capacidade de amostrar de forma intensa, né? Para você ter volume de amostras, né? Hoje a gente tem um banco de dados, esse grupo aqui vem trabalhando com manguezais e áreas úmidas costeiras há mais de 20 anos, né? Mas, assim, para cada área que a gente trabalha, tem uma estratégia diferente de amostragem, né? Então, só um detalhe.
eu acho que chega até curioso quando a gente organiza os nossos campos, né? Por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu tive no meu doutorado, apesar de vir de Mangue, quando a gente, por exemplo, fui trabalhar com pradaria marinha, a gente tinha que, era muito importante, por exemplo, a gente ter 2 âncoras dentro do barco para a gente conseguir coletar uma amostra que minimamente utilizável para os nossos estudos. Nossa. Né? Então, aí você imagina alguém que sai de uma escola de ciências agrárias pensar em 2 âncoras no barco para conseguir coletar. Acho que o professor Tiago precisou tirar a raiz para fazer as coletas dele Precisei. durante o mestrado. Né? Então, são especificidades desse ecossistema que, na medida que a gente vai avançando, a gente vai trazendo essas informações para as ciências agrárias também. E quando você fala amostra de solo, não é um perfil de solo, na verdade, o que ele coletava, né? Ele coletava o que a gente chama de um testemunho, né? De 1,80 m, 1,70 m, né? Embarcado. Né? Então, assim, outra... Quando a gente está tendo essa conversa relacionando muito a parte agronômica, né? Procurando ali relacionar a parte agronômica com realmente a visão sobre esses tipos de solo. E é legal pensar que o manguezal tem que ter uma visão mais ampla, né? Tem que sair um pouquinho mais para o macro. Nesse caso, a gente estaria olhando mais ou menos a provisão de serviços ecossistêmicos dos manguezais. E qual que é a importância dos manguezais, então, nesses serviços ecossistêmicos? E na multifuncionalidade do solo também. Vai lá, Gabriel. Tá. Perguntazinha simples, né? Pequena. A gente pode falar alguns aspectos, né? Então, assim, quando a gente fala de importância de manguezais ou de áreas úmidas costeiras, quando a gente compara, no último estudo que eu vi, né, quando a gente compara o valor ambiental, na verdade, o valor econômico desses ecossistemas, os manguezais, pradarias marinhas, apicuns, eles são, de acordo com os estudos, o segundo ecossistema mais valioso. Só perdem para os recifes de coral. Então, se você pensa em biodiversidade, se você pensa em provisão de serviços ecossistêmicos, essas áreas úmidas costeiras ganham de 10 vezes mais do que um valor. Porque a gente, por causa da posição, a gente começa a inserir outras funções e outros serviços que não são feitos pelas florestas interiores. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, se discute muito erosão costeira, controle de tsunami, que são serviços ecossistêmicos prestados por esses ambientes, né, que não podem ser, por causa da posição, feitos por uma mata de seca. Né? Então, isso aumenta muito o valor ecossistêmico desses ambientes. Mas aí a gente tem outros serviços ecossistêmicos que são muito importantes. Aí a gente fala de retenção de poluentes, sequestro de carbono, habitat, o que mais? Berçário. Berçário de diferentes espécies, enfim. Quando a gente faz uma lista de serviços ecossistêmicos prestados por esses ambientes, a gente faz um check em todos eles, quase. É interessante essa questão da imobilização de poluentes, né? E da pergunta sobre o que o Gabriel comentou, né? Sobre os solos indiscriminados, porque a agricultura meio que, né, sabe que é ali no... Mas a verdade é que muitos países desmataram o manguezal e colocaram em uso para a agricultura, para a produção de arroz, por exemplo. Países asiáticos fizeram isso por muito tempo, né? E outros países utilizaram os manguezais como uma forma de tratamento de efluentes. Foi por muito tempo um ecossistema que era alvo de tratamento de efluente. Por quê? Porque se sabia exatamente disso, que os manguezais têm uma capacidade de depuração, os solos, né? Tem uma capacidade de depuração de cargas orgânicas e de outros contaminantes muito grande, porque por causa de um funcionamento geoquímico específico que favorece a imobilização, por exemplo, de elementos traço ou de elementos potencialmente tóxicos em formas que não são acessíveis, em formas que naquela condição ficariam estáveis. Então ele tem uma capacidade muito grande de depuração, né? E quando a gente fala de carbono como estratégia para a mitigação de mudanças climáticas, eu arrisco dizer que não há ecossistema terrestre mais eficaz em sequestrar carbono no solo da forma que os manguezais fazem, né? Se a gente pegar o 100% que tem de estoque de carbono numa floresta de mangue, 82% está no solo. Né? E se você comparar um hectare da Amazônia com um hectare de manguezal, um hectare de manguezal tem geralmente de 3,5 até 4 vezes mais carbono do que na floresta amazônica. Então, assim, são solos que tem uma... E não é anóxia só, hein?
Não é só, não, é porque é um ambiente alagado, então a decomposição não é só isso. Está longe de ser só isso. É um solo que opera num ambiente geoquímico que favorece muito a estabilização da matéria orgânica, né? Não só o acúmulo, como a estabilização dessa matéria orgânica. A gente sabe que não basta acumular carbono. Sim. Quanto mais estável ele for no solo, melhor. Né? Sem dúvida. Só fazendo um gancho sobre o que o Gabriel destacou da biodiversidade, eu li um artigo, começo do ano talvez, sobre um grupo de médicos dos Estados Unidos que publicaram na Science defendendo a importância de se preservar os manguezais pelo potencial de produção de antibióticos que tem por conta da riqueza tão grande de biodiversidade dos manguezais. Então você imagina, até médico escrevendo artigo para preservar os manguezais, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, já achei muito ilustra bacana. bem. Sem dúvida, sem dúvida. E já ilustra bem essa mudança de paradigma, né? Sim. Com certeza. De um ambiente que era destinado a tratar efluentes para um ambiente que... É um ambiente que era discriminado. Exato. Mesmo, como o termo que era utilizado na ciência do solo aqui, Sim. né? Discriminado, né? Porque não cheira bem, não é fácil, tem muito mosquito, né? Suja, enfim, né? Era utilizado para descarte de efluentes, para isso que você acabou de falar, né, Roberto? Isso, graças a Deus, as coisas estão... Graças a Deus é a ciência. Nessa nossa conversa sobre manguezais, até então, eu nunca tinha visto um manguezal na minha vida, mas recentemente consegui ir para o Rio de Janeiro e eu vi uma faixa de manguezal assim perto da cidade. E obviamente já estava conversando sobre o podcast, sobre o tema, o que a gente poderia estar falando. E eu comecei a reparar, precisando de um pouquinho mais de atenção. E pelo menos esse manguezal que estava perto da cidade, aí estava mais poluído. E já funciona como gancho a próxima pergunta. Quais são os principais agentes de degradação, né, desses manguezais e quais são os desafios que a gente encontra na conservação e restauração dessas áreas? Eu imagino que seja o que eu já falei, né? Que seja a poluição ali perto das cidades, a poluição dos homens, né? Sim, do ser humano. Não, você tem fatores de degradação antrópicos e fatores de degradação natural do ecossistema, né? Quando a gente fala de ação antrópica, a área costeira, de um modo geral, se a gente pegar historicamente no Brasil, são áreas que foram procuradas pela atividade humana desde que o Brasil é Brasil, né? A gente tem os portos, a gente tem as maiores cidades, as cidades mais populosas, é mais fácil escoar a produção. Então, essas áreas sofrem pressão historicamente no país, né? Mas essa pressão da presença humana, ela diverge e ela é diferente ao longo da costa. Então, por exemplo, se a gente pegar os manguezais da região sudeste, a principal pressão é a urbanização, né? Se a gente for lá para os lados do Ceará, né, pegar a região nordeste ou a costa semiárida ali do Rio Grande do Norte até o Piauí, a gente tem ali uma área de muita pressão pela carcinicultura, né, pela produção de camarão, pelas fazendas de camarão. Se a gente for para a região norte, a gente agora tem completado aí com um grande parceiro, vou até falar aqui, o Ângelo Bernardino, um grande parceiro nos estudos de manguezal, com carbono, com Land Use Change, que liderou um projeto financiado pela National Geographic na Amazônia, né? Nossa equipe teve a honra e a possibilidade de participar desse projeto. A gente vê já que na Amazônia as pressões mudam. Na Amazônia está mais associado, de fato, à conversão para pasto, por exemplo, curiosamente, né? Então, assim, ao longo da costa brasileira, o tipo de pressão antrópica muda. E a gente tem as pressões naturais, né? A mudança climática é uma delas, né? Por exemplo, na costa do Nordeste, o Gabriel pode falar mais detalhes, na costa semiárida, uma coisa que é muito comum nas bacias hidrográficas é a açudagem, né? São os açudes. É você ter açude que minimiza a chegada de água doce no estuário. Isso faz com que a salinidade no estuário suba. Quando sobe muito a salinidade, muitas vezes as plantas de mangue não suportam, morrem. Então você tem o dieback, né, que a gente chama, o manguezal, morrendo por um excesso de salinidade em algumas bacias hidrográficas. E agora com as mudanças climáticas, né, esses cenários, assim, a gente tem que ver como é que eles são ecossistemas extremamente resilientes,
Mas a gente tem que aprender ainda como é que eles vão responder a um cenário de mudança climática, que envolve não só aumento de temperatura, como também um aumento de salinidade. E os eventos extremos também, né? Aquelas mudanças repentinas. Exato, eventos Então, climáticos extremos, exato, né? né? Não é só aumento de temperatura, não é só aumento de salinidade, mas a ocorrência desses fenômenos extremos, a gente também tem acompanhado, né, junto com o professor Ângelo, que foi mencionado, mortalidade de extensas áreas de manguezais, assim, áreas muito grandes que se perdem em questões de poucos meses, que morrem por essas oscilações que vão ser cada vez mais frequentes. E aí fica a preocupação, porque justamente se são ambientes muito importantes para sequestro de carbono e esses fenômenos extremos causam danos a essas florestas que rapidamente perdem esse carbono, então a gente está transformando o nosso aliado para sequestro de carbono em um potencial inimigo, que não é o inimigo, né? Mas uma fonte importante de emissão. Deixa de ser um dreno e passa Deixa a de ser ser uma fonte. exato, Né? bem importante. E por causa dessas condições onde os manguezais se localizam, né? Essa matéria orgânica estabilizada, ela acaba, se você reverte as condições, ela se perde muito fácil. Então, a gente viu isso no Espírito Santo, a gente viu isso na Venezuela, Na Amazônia. na Amazônia, agora com mudanças muito bruscas carcinicultura e pasto. dos estoques de carbono acumulado indo para a atmosfera. Bacana. O professor Tiago citou a alta resiliência desses ambientes, né? Então, é de se esperar que ele tenha uma boa resposta a técnicas de recuperação. Sim. Né? Existem algumas práticas de recuperação dessas áreas? Existe algum projeto piloto que mostrou resultados promissores que vocês possam destacar? Não, assim, a restauração de manguezal é algo que está em alta ultimamente, né? Que bom. Por quê? Porque a gente sabe, a ciência já entendeu e já se entende que, de fato, é um ecossistema muito eficaz em sequestrar carbono. Como eu falei, tem uma resiliência muito rápida. Então, nosso grupo já teve a possibilidade de fazer, acompanhar áreas de replantio com idades diferentes, né? Então, uma cronossequência, vamos falar assim, né, de replantio, e a gente vê como que você sai de uma condição degradada e em poucos anos, 3, 7 anos, você consegue recuperar uma porcentagem muito grande do estoque, que era quase nulo, zero, né, num ambiente degradado, sem a vegetação, drenado, né? Você recupera bastante em muito pouco tempo, né? E consegue recuperar isso de uma forma estável, que é o mais interessante no caso dos manguezais, né? E exemplos de replantio de manguezal no Brasil tem alguns, né? Eu acho que o Gabriel tem uma experiência boa, talvez eu pelo menos, uma das experiências mais legais, assim, que mais chama atenção, que eu tive a oportunidade de ver, que foi no Rio de Janeiro. O Gabriel foi professor lá por alguns anos, e ali tem na APA de Guapamirim, né? Diferentes setores, diferentes parcelas de manguezais replantadas com idades diferentes, mas parcelas grandes, né? E a gente teve a chance de monitorar e ver a mesma coisa, que de fato são ecossistemas assim que se você tiver a possibilidade de utilizar estratégias adequadas, que envolve retomar a hidrologia anterior, que geralmente quando sofre o impacto se altera essa hidrologia, então fazer com que a hidrologia retome, e você favorecer a fixação desses propágulos, que pode ser um plantio manual, que é super laborioso, né? Você ir Sem plantando dúvida. propágulo Se para a propágulo, coletar é difícil, imagine. né? Então, mas essa é uma estratégia de plantio, né? O plantio ativo, vamos dizer assim, de propágulos, ou às vezes é só a abertura de canais para essa hidrodinâmica voltar e os propágulos voltam a chegar naquela área. E aí o manguezal coloniza aquela área. Essa é outra estratégia. Agora, a gente está começando a pesquisar estratégias mais inovadoras, né? O que a gente chama de estratégias assistidas de replantio de manguezal. E o nosso grupo tem focado principalmente em como fazer isso, potencializando o sequestro de carbono no solo, né? Se a gente pensar na restauração de florestas de terra alta, né? Sempre existe alguma estratégia de plantio. Né? Você faz uma cova, você faz uma adubação, né? No manguezal nunca existe uma estratégia, né? E aí que eu acho que é a vantagem de um grupo, né? Somos todos nós aqui agrônomos, né? Que vem da ciência do solo com viés agronômico, né? Como que a gente consegue dar uma força para essa revegetação
e, ao mesmo tempo, potencializar estoque de carbono no solo. É nisso que nós estamos tentando avançar agora. Bacana. Bem, talvez uma pergunta legal para fazer para os ambos professores, se conseguirem responder ela, por favor, quais seriam as oportunidades e desafios de envolver as comunidades locais ao redor dos manguezais, das áreas úmidas, na conservação dos mesmos? Porque, querendo ou não, né, eu estudante aqui na Exalc, que como eu não tenho tanto poder de estar restaurando quanto alguém que esteja ali na comunidade local, correto? Correto, e eu acho que o sucesso de muitos desses projetos de restauração passa pelo envolvimento da população que está, vamos dizer assim, mais rapidamente ou mais em maior contato com esses ecossistemas, né? São geralmente a população que entende a importância do manguezal, que de alguma maneira depende da saúde desse ecossistema para pegar seu alimento, para pegar sua renda, e eles são sempre favoráveis, ou eles são sempre entusiastas das atividades de recuperação dos manguezais. Então, o que a gente pode fazer, o que eu acho, complementando um pouco da resposta anterior do professor Tiago, é utilizar dessa vantagem ecológica que o manguezal tem de ser um ecossistema que coloniza com maneira eficiente essas características tão difíceis para as outras plantas, né, e deixar com que o ecossistema naturalmente vá colonizando, que é um pouco relacionado com essas aberturas dos canais que foi aplicada, né? Então, se você consegue envolver a população para cuidar, para desenvolver essas atividades, certamente é um sucesso. E é importante lembrar que essas populações ribeirinhas, elas não só dependem muitas vezes do ecossistema, mas com certeza, na maioria das vezes, você aprende muito mais com eles sobre o ecossistema, né? Existe um conhecimento de vivência naquele ecossistema que é insuperável, né? A academia não supera esse conhecimento da pessoa Sem que está ali, que vai lá tirar o caranguejo, que pesca ali, que anda naqueles bosques, que conhece os acessos, né? A gente fez campo em manguezal, coleta de campo em manguezal, sei lá, na costa, quase a costa inteira, e a gente sempre depende de alguém que mora ali e que conhece cada entrada e que conhece cada comportamento, cada canal. Então, o que na pedologia a gente chamaria de etnopedologia, né? Perfeito. Ela se aplica a esses ecossistemas costeiros, tem um conhecimento muito rico que vem dessas populações ribeirinhas, né? E elas têm que estar envolvidas nesse processo de restauração, sem sombra de dúvida, não só porque eles são parte do sistema, e o sistema é um sistema de grande importância para a vivência deles, mas porque o sucesso desses empreendimentos depende desse conhecimento local. Que bacana, que bacana. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês e fazer uma pergunta final para ambos, que seria: qual a perspectiva de estudos futuros para os manguezais? Como vocês conseguem enxergar o cenário de... Já falaram um pouco do impacto das mudanças climáticas, mas assim, qual a perspectiva da pesquisa e de resultados promissores aí para as áreas dos manguezais? Talvez para alguém que está entrando agora, pedologia, engenharia agronômica, está aí no seu primeiro semestre, né, tá começando o ano, o que eles têm que estar de olho, antenado? Eu acho que antes de falar de pesquisa, eu acho que a gente pode falar um pouco de sociedade, né, de como que a gente está. E o que eu tenho percebido, imagino que todo mundo tem percebido também, é a importância que tem se dado a esses ecossistemas costeiros, né? Assim como a gente tem um processo de busca, né, de uma agricultura cada vez menos, que emita menos carbono, que polua menos, né, a gente tem o outro lado sendo bastante enaltecido, né, que é o surgimento de uma economia do mar. Então, se a gente pensa em um país como o nosso, que tem uma das maiores costas do mundo, né, se a gente pensa em uma economia do mar, se a gente pensa em qualidade de vida dos grandes centros urbanos que estão próximo à linha de costa e, como consequência, estão próximos aos manguezais, a gente tem que pensar na saúde dos manguezais. Então, é com muito entusiasmo que eu tenho observado que nos últimos anos, né, e cada vez mais intenso, a procura e a necessidade de recuperar manguezais, de entender, de proteger. A gente tem que lembrar que os manguezais são protegidos no Brasil desde 1985 pelo Código Florestal, né? E, por um lado, ajudou a diminuir, a conter a degradação dos manguezais, mas as pessoas não
tomaram para si a importância disso, coisa que vem mudando. Então, grandes empresas têm investido em recuperação de manguezais, pequenas empresas também que sabem da importância, que sabem que não estão só preocupados no mercado de carbono, que é algo que vai ser rentável para essas empresas, mas do bem-estar dessas populações ribeirinhas que estão ali próximo dessas. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito boa. Assim, para mim, me passa muito otimismo, né? Saber que os manguezais estão ganhando protagonismo na sociedade como eles devem ter. Que bacana. Do ponto de vista científico, então, eu diria que o que é natural da ciência, né? Sempre tem mais coisa para se estudar. Quanto mais você estuda, mais você descobre as lacunas que existem, né? Muitas vezes a gente se empolga, fica sem dormir pensando nos projetos, mas faz parte da vida científica, né? Exatamente. Muito bem. Então, do ponto de vista da ciência, né? Eu acho que o que é natural do conhecimento científico, a gente está sempre avançando. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né, as deficiências e onde falta informação, né? Então, eu tinha falado do meu mestrado lá atrás. Lá atrás era provar que esses ecossistemas abrigam solos e não sedimentos e que eram passíveis de serem classificados taxonomicamente como os outros solos de terras altas, né? Hoje a gente está muito em alta, como o Gabriel falou, com o carbono, né? Entender esse sequestro de carbono, entender os mecanismos de estabilização de matéria orgânica, que para terras altas a gente já sabe, a gente já conhece bem alguns dos mecanismos, alguns dos processos e alguns dos agentes envolvidos nesses processos. A gente sabe como que isso funciona. Mas quando você pega esse guia de raciocínio de processos e coloca num solo, num ecossistema, num solo que tem uma dinâmica totalmente diferente, num ambiente geoquímico totalmente diferente, esse é um desafio. Como que um sistema muito mais dinâmico do que um solo de terra alta funciona sequestrando e estabilizando o carbono no meio de todo esse dinamismo? Como que eles realmente funcionam? E a gente já está vendo que esse funcionamento ele muda de compartimento da costa para compartimento da costa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Numa estratégia de restauração, focando em carbono, o que vai funcionar na costa semiárida não vai funcionar na costa norte. O que vai funcionar na costa semiárida não vai funcionar na costa sudeste, porque esses sistemas, em termos de solo e sequestro de carbono, não funcionam da mesma forma. Então, o que isso quer dizer? Que as estratégias talvez não devem ser as mesmas, né? É meio que caso a caso. E aí a importância de conhecer a diversidade de solos, a importância de conhecer como que esses sistemas mudam ao longo da costa, né? Para a gente atingir um sucesso na restauração e na saúde desses equosistemas, né? O desafio do grupo é grande. É grande. Eu só queria É do tamanho da costa brasileira. Eu só queria pontuar que além desses aspectos que o professor Tiago apresentou, né, eu acho que também é importante a gente dimensionar a velocidade na qual esses processos ocorrem também. Porque uma coisa é a gente saber como que ele funciona, mas se a gente pensa em processos de restauração, se a gente pensa também em processos de degradação, a gente tem que entender, principalmente para adequar no mercado, a gente tem que saber também qual a velocidade que essas mudanças ocorrem, né? E certamente nessa variabilidade da costa que a gente vem apontando aqui vai ser muito variado. A influência da oxirredução na estabilização do carbono, que o Hermano estudou bastante também, né, professor Hermano? Muito Exatamente. bom, bacana. Mas bem, depois dessa mensagem final que eu espero que os telespectadores tenham conseguido captar a mensagem, a gente está chegando no final do nosso diálogo, da nossa conversa, gostaria de estar agradecendo a vocês pelo tempo que foi disponibilizado. Foi difícil, com certeza, ter essa agenda livre, né, para todo mundo aqui. E deixo um espaço agora para vocês estarem falando, dando uma mensagem final, tanto para o pessoal que está nos ouvindo, ou que seja a mensagem que vocês acharem interessante. Vai lá, Gabriel. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, né, ao pessoal do SOMA, ao professor Maurício Querubim pelo convite, poder falar um pouco de áreas úmidas costeiras, sobretudo de manguezais, e agradecer, acho que, todas as pessoas que estão comigo e participam desse grande grupo, né, coordenado pelo professor Tiago, que vem trabalhando com manguezal, no meu caso, desde a iniciação científica. Então, comecei a trabalhar com o professor Tiago desde a iniciação científica, tive a honra de ser
fazer iniciação, mestrado e doutorado com o professor Tiago, né? E o que é interessante ver, e o que eu só posso agradecer, é pelo tamanho que esse grupo está tomando, né? Grandes amigos têm se agrupado com a gente, né? ao grupo, têm entrado no grupo, trazendo experiências, trazendo conhecimentos novos, e o que faz tudo isso muito prazeroso, né? Trabalhar com amigos é sempre um prazer. Então, é sempre um prazer vir para Piracicaba, encontrar todo mundo, para a gente poder conversar, discutir, aprofundar alguns aspectos. E, no meu caso, eu só posso agradecer por toda essa oportunidade. Bacana. E sem querer chamar o professor Tiago de velho, mas já tem muito orientado professor espalhado no Brasil, hein? Tem bastante. Tomar conta do mundo. Não, eu só tenho a agradecer também, um abraço grande lá para o meu amigo Maurício Querubim, agradecer vocês pelo convite, agradecer, na verdade a honra é minha, né? E em breve o Gabriel vai sentir isso na pele, que é o que eu estou passando agora. Ter alguém que estudou comigo na iniciação científica, né, que fez iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, e depois, né, hoje é meu grande parceiro de pesquisa, está aqui comigo, então não tem preço, né, é só agradecer, e o Gabriel lembrou muito, muito bem, agradecer o nosso grupo, né, muito que a gente falou aqui é fruto de um conhecimento gerado por um grupo que é formado por jovens cientistas muito motivados, assim como eu vejo no Soma, né, eu também sou abençoado com um grupo, tenho sido abençoado com um grupo de jovens motivados, entusiastas. Então, na verdade, o nosso papel, né, o meu papel, o papel do Maurício Querubim, é de nortear essa energia e essa força de produção, né, e tentar ajudar e não atrapalhar. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Mas assim, o grande mérito recai sobre o grupo, né? E aí eu só tenho a agradecer o privilégio que eu tive ao longo desses mais de 20 anos de ter um grupo vasto, grande, que no fim nós todos nos tornamos amigos, trabalhamos juntos e essa motivação vai e ele se renova. A cada ano que passa, mais gente entra, então isso é muito bacana. E é muito bacana ter esse espaço para poder contar um pouquinho dessa história, deixá-la registrada, principalmente com um dos pioneiros aí, dos meus orientados pioneiros nessa área. Então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e é um prazer. Muito bacana. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto ou outros assuntos que envolvem ciência do solo, saúde do solo, nós temos o nosso site, www.soma.com.br, para vocês estarem acessando. Temos as nossas mídias sociais, YouTube, LinkedIn. Não deixem de nos seguir. Nós estamos sempre postando conteúdo novo, teremos novos episódios. E é isso. Estamos chegando no final. Gostaria